Você deixaria um usuário qualquer ter acesso completo ao seu banco de dados? Obviamente não, pois exatamente é isso que está acontecendo hoje em dia com agentes de IA. E o pior, muitas empresas nem se dão conta disso. Eu vou trazer três casos práticos recentes que muita gente já deve ter ouvido falar, mas nem se deu conta do porquê disso. O primeiro deles foi bem famoso, vou deixar a notícia aqui embaixo, de um caso da Chevrolet, que fez um chatbot, obviamente um agente integrado ali com o banco de dados, em que um usuário começou a interagir e, de uma certa maneira, conseguiu fazer com que o chatbot oferecesse um carro por apenas $1. Isso não é mentira. Pode ver, eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhadinha com um pouco mais de calma. Outro exemplo foi o caso da Air Canada, em que o passageiro realizou algumas interações, realizou uma reserva, o chatbot confirmou, mas na prática isso não tinha acontecido. Imagina o prejuízo de imagem operacional e também financeiro que isso pode se dar conta. E por fim, o da Samsung, em que, por falta de algumas boas práticas, tanto de segurança quanto de tokenização, do que o seu agente pode ou não pode responder, um usuário começou a interagir e conseguiu, inclusive, dados de propriedade intelectual até então que não poderiam ser vazados pela Samsung. Esses são apenas alguns exemplos práticos de algumas empresas extremamente renomadas, extremamente grandes, que tiveram problemas recentes com isso. E, assim como eu tinha comentado, o maior problema é muitas empresas estão aderindo a agentes de IA, o que é uma ótima solução, que é uma ferramenta realmente sensacional, porém muitos nem sabem dos problemas que isso pode acontecer ou que atualmente já estão expostos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Com isso, eu vou até pegar uma colinha aqui e trazer algumas estatísticas só para a gente ter uma noção do que está acontecendo hoje em relação ao panorama de mercado. 74% das empresas já passaram por incidentes de segurança relacionados com agente de IA ou automação, certo? 82% das empresas atuais na América Latina, empresas que têm relação com tecnologia, já estão utilizando algum tipo de automação, seja RPA, Zapier e N8N. Talvez esses termos ainda sejam um pouco diferentes, eu já chego lá para explicar exatamente o que são eles, tá? E por fim, apenas 44%, ou seja, metade disso, tem políticas claras de como deve funcionar as automações, quais são as regras por trás disso e principalmente relacionadas à segurança. Bom, dito tudo isso, pessoal, vamos explicar para vocês o que é um agente de IA, o que é esse N8N, o que é o Zapier, que é um termo que quem abre rede social hoje em dia vê em tudo que é lugar e às vezes não está muito claro o que significa isso. Bom, em linhas muito gerais, até de certa maneira didáticas, o Zapier, o N8N são conectores, tá? Que são feitos para realizar automações. Pensa que são robozinhos repetitivos. E como eles são conectores, eles são muito poderosos. Ou seja, eu consigo conectar um determinado software com o meu Excel, de repente. Por exemplo, vamos supor que você, enquanto empresário, gestor de TI, gestor da sua empresa, você recebe um e-mail do seu financeiro no meio de um monte de e-mails, correto? Porém, você adoraria saber, especificamente quando você recebe um e-mail do seu financeiro, que ele caísse em uma planilha por algum determinado motivo, que você filtrasse isso, você filtrasse já o PDF, filtrasse o anexo. Com o N8N e com o Zap, isso é muito fácil de fazer. Você consegue sincronizar com o seu Outlook, seu Gmail, filtrar, de repente, o título, o remetente, filtrar o que traz e jogar no Excel, jogar no Trello, jogar no outro software, jogar no banco de dados, quem sabe. Então, com o Zapier com o N8N, a gente consegue fazer essas conexões. E aí que está o poder deles, no caso, né? Tanto o N8N quanto o Zapier, são dois diferentes, tá? E existem vários outros também, tá, pessoal? O Make é um exemplo super bacana, super poderoso também, que o grande objetivo é isso, conectar sistemas e bases diferentes com base em automações e repetições, certo? E isso acaba sendo muito proveitoso para uma empresa que eventualmente não pode perder alguns processos ou precisa fazer alguma tarefa de maneira repetitiva. Isso também para a tecnologia é muito bom. Por exemplo, você tem um software, você tem um aplicativo, e você gostaria que todo cliente novo que se cadastre no seu aplicativo, no seu SaaS, no seu site,
recebo um e-mail, um push, e se abrir o e-mail, depois de 3 dias eu mando outro e-mail, eu cadastro uma planilha, eu jogo no meu CRM, eu jogo no meu Trello. Então, é uma infinidade enorme, gigantesca mesmo, de possibilidades. Então, é muito bacana e tem muita gente entrando nesse mercado. Bom, dito isso, parece as mil maravilhas. E, de fato, se bem configuradas, todas as ferramentas são incríveis. Qual é o principal problema? Vamos supor que você tem uma planilha, certo? Com todos os seus clientes, seu faturamento, assim como muita gente faz. E aí você conecta um Zapier na sua planilha. E isso vaza. Ou às vezes você só queria que conectasse em uma aba e eventualmente conectou com tudo e vazou. Cara, pode ser um problema muito grande. Eu fiz uma analogia didática para vocês entenderem o problemaço que isso pode acontecer em escala, seja com uma planilha, seja com um e-mail, seja com um banco de dados. E é aqui que eu vou chegar. Hoje, aqui na Mind, a gente recebe muita demanda de agente de IA, muita, e a gente faz elas. E até por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Porém, não é simplesmente eu pegar um Zapier, eu pegar um N2N, pegar um Make e conectar em um banco de dados. Ainda que, se isso for bem configurado, eu vou estar dando um acesso direto no meu banco de dados. Mesmo que se eu configurar que esse usuário só pode consultar, só pode fazer isso, pode fazer aquilo, ainda assim é muito arriscado você comprar essa briga. Tá, José, e como é que a gente pode, de repente, aumentar a segurança disso? A gente aumenta a segurança disso com as APIs. E aí que vem um nível acima, aqui é um pouco mais técnico, mas nesse contexto é obrigatório. O que é uma API? A API, nesse caso, também trazendo uma análise um pouco mais didática, vai ser um intermediário entre o Zapier e vamos supor que tem um banco de dados ou uma planilha sua, certo? Uma API, ela vai ser limitada pelo que você oferecer a ela. Então, por exemplo, ao invés de um Zapier cair direto no banco e ter acesso a todas as tabelas, todos os dados, todos os registros, fazendo analogia, acesso ao seu Excel com todas as colunas, todas as linhas e tudo mais, a gente fala o seguinte: API, você só vai devolver o nome dos meus clientes. Você não vai devolver CNPJ, você não vai devolver faturamento, você não vai devolver os PDFs, você não vai devolver o número de telefone deles, porque tudo isso é sensível. Você só vai devolver o nome dos meus clientes. Ou seja, a API ela existe puramente para isso. Ela não funciona, ela não reage a qualquer outro tipo de informação. E na API a gente consegue colocar algumas camadas de segurança. Por exemplo, API, para você responder para o Zapier, você vai precisar de uma senha. E essa senha só eu, Mind, tenho. Só o meu cliente tem. Então, eu estou trazendo alguns exemplos práticos para vocês entenderem como que funciona o lado técnico por trás de uma implementação de segurança, um agente de IA, um agente de automação. E, pessoal, reforço, o poder de todas essas ferramentas é enorme, gigantesco. O problema é, muitas delas não são sequer configuradas até o final. E o que a gente está vendo é uma repetição de problemas muito graves, exposição de dados, é, per, perca de reputação, e ao mesmo tempo a dor de cabeça que isso pode dar simplesmente por um agente de IA colocado no seu site, colocado no seu aplicativo, colocado, enfim, qualquer situação, é muito problemático. Ninguém vai querer comprar essa briga. Então, em linhas gerais, o que eu posso trazer? Os agentes de IA, os agentes de automação, que eu comentei, são poderosos? São muito poderosos. Só tomem bastante cuidado com o que e como ele vai se relacionar. Se for alguma base sua grande, ou que tenha dados sensíveis, obrigatoriamente coloque uma API. Caso você não consiga fazer isso, a gente também vai deixar um tutorial na descrição aqui do vídeo de como é que a gente pode seguir boas práticas para atenuar essas situações. Porém, reforço, as APIs vão ser um nível de segurança muito mais incremental do que essas configurações que a gente está trazendo, tá? E, obviamente, quando se trata de tecnologia, não tem resposta pronta, receita de bolo para resolver todos os problemas de segurança. Não. Porém, a API realmente ajuda muito. Isso está vindo de um especialista aqui que a gente trabalha bastante com isso. Em outubro de 2025, eu garanto para vocês que é uma das demandas que a gente mais está tendo relativas à segurança de agentes de IA. Bom, pessoal, esse vídeo é mais para trazer informação, para ser educativo de uma maneira mais didática, para
que todo mundo hoje precisa trabalhar com tecnologia. Então, a gente aqui na Minds cobra muito em desmistificar um pouco desse contexto. E IA com automação é o futuro. Porém, sem arquitetura, sem tecnologia, sem segurança, pode ser um grande problema para o seu presente. Então, tome bastante cuidado com isso. Precisando de qualquer orientação, dúvida, curiosidade, a gente também está aqui para isso. A gente também está aprendendo, implementando bastante, né, segurança nos clientes que vêm. São ferramentas que hoje mudam o jogo, são incríveis, que eu comentei, dá para fazer muita coisa, ajuda muito no dia a dia, aumenta o seu operacional, seu comercial, seu financeiro. Processos não erram, processos ficam mais claros para todo mundo, automatiza, enfim, as ferramentas são incríveis, desde que bem implementadas. Então, caso vocês tenham interesse também de implementar alguma API, alguma automação, seja um agente IA, seja um N8N, a gente faz de ponta a ponta todas as soluções, claro, caso seja necessário, dentro da sua empresa. Conta com a Mind, vai ser um prazer atender.